Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? E creio que com todos nós, né? Estamos com saúde, né? E então, nós estamos concluindo com esse conteúdo de hoje o nosso módulo 3, a nossa parte de gramática, tá? Inclusive, ele tá lá no final do módulo, mas é uma coisa um conteúdo que a gente já viu. Como assim a gente já viu? Olha, pessoal, nós falamos em verbo significativo, nós falamos em verbo de ligação. E quando a gente fala em verbo significativo e verbo de ligação, lembra-se de quê? De predicado, não é? E o que é o predicado? A gente estudou que ele é um termo essencial da oração. O que consta nesse predicado? A ação do sujeito. Tem um sujeito, ele fez alguma coisa. O que foi que ele fez? Está lá no predicado, não é? Aí nós vimos predicado nominal, certo? Nós vimos o predicativo do sujeito, que é característico do predicado nominal. E por último, a gente está vendo agora o predicado verbal. Depois que a gente viu também a questão da transitividade verbal. Não foi isso? Conteúdo simples, de fácil apreensão, coisa que você já tem contato, não é isso? Então, o predicado verbal, ele tem que fazer parte de uma oração, certo? Olha, uma oração ela é dividida em duas partes, que é o sujeito e o predicado. O sujeito já foi dito, e você lembra, o sujeito é aquele ser que pratica a ação. Quanto ao predicado, é a ação praticada pelo sujeito, certo? Só que nós chamamos de predicado verbal quando o núcleo desse predicado é o quê? Olha, um verbo. E esse verbo, ele tem que ser significativo. Lembra do que é um verbo significativo? É um verbo que vai exprimir a ação. Por quê? Porque quando o verbo não exprime ação, ele é um verbo de ligação. Certo? Quais são os verbos de ação? Gente, olha, 90% dos verbos são de ação. Cantar, falar, ouvir, dormir, comer, escrever, estudar, pensar, dançar, sentir. Tudo isso é verbo de ação. É verbo significativo. Tá? Um exemplo. Persília ministra aulas de português. O verbo aí é ministrar. É uma ação. Quem ministra? Ministra alguma coisa. Quer dizer, eu ensino. Eu dou aulas. Tá? O que mais que tem no predicado verbal? Uma locução verbal. Certo? Locução verbal a gente já estudou. Que é uma expressão verbal que ela é construída por dois ou mais verbos, onde ele está conjugado em um tempo, né, de um modo qualquer, do indicativo, do subjuntivo ou imperativo, e o outro verbo ele vem numa forma nominal, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Esse predicado verbal, ele expressa uma ação do sujeito, um fato ou um fenômeno da natureza, tá? O núcleo do predicado é um verbo significativo, que pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Nós estudamos isso aí, inclusive eu quero dizer para vocês que nessa nossa avaliação da nossa sétima, eu vou retomar um pouquinho, tá? Esse conteúdo, tá bom? Da sexta avaliação, que é sobre a transitividade verbal. O que a gente entende por verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Olha,
eu coloquei um exemplo aí. Saci lá na selva, sonha que dá dó. O verbo sonhar, ele não precisa de complemento. Então, ele é intransitivo. O que ele está exprimindo aí? A ação do sujeito. De quem é o sujeito? Saci. O que o Saci faz? Sonha, né? O outro exemplo. Com quem sonha o Saci? Né? Esse verbo sonhar está expressando também outra ação do sujeito, que continua sendo sonhar, que a gente tem como intransitivo. No último final de semana, ventou muito na cidade de São Leopoldo. Já o verbo ventar, ele está expressando o fenômeno da natureza. Qual é o núcleo aí do predicado? Ventou. Ventou é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento aí. Vocês lembram que eu falei que advérbio muito aí, você diz assim, mas depois do verbo ventar não tem uma palavra? Tem, mas não é complemento não. Muito é advérbio de intensidade. E advérbio não são complementos verbais. Eu vi um redemoinho lá no quintal. Já o verbo ver está expressando um fato. O que foi que aconteceu? Ele viu um redemoinho lá no quintal. No caso aí o núcleo é ver e o verbo é transitivo direto, tá bom? Então, o predicado verbal, ele tem um núcleo que é um verbo significativo ou uma locução verbal. Tá bom? O predicado verbal, ele expressa uma ação do sujeito. Por isso que o núcleo tem que ser um verbo significativo. Pode ser um fato ou fenômeno da natureza. E esses exemplos que eu coloquei para vocês aí, eles estão bem claros, tá bom? Qualquer dúvida, você pega os exemplos, lê direitinho. Lá no módulo também está bem claro com relação ao conteúdo, a explicação do conteúdo, tá bom? Nossa aula de hoje consiste só nesse aí, no predicado verbal, e a gente conclui o nosso módulo 3. Nas próximas aulas irão apenas as atividades para a gente fechar o nosso módulo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, tá bom?